Mais um episódio do podcast Personal Prime. E continuando, né, nesse mês das mães, a gente vai continuar trazendo muitos conhecimentos, muita informação em relação à maternidade, à saúde física, emocional. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, às vezes negligenciado, mas que a gente precisa trazer consciência para nós mesmos, para o nosso público, para a nossa audiência, que é a fibromialgia na maternidade, né? Relacionada à maternidade, relacionada a muitas mulheres. E às vezes mulheres dormem e acordam com dores e não sabem exatamente o porquê. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre, apesar das dores, como a gente consegue, né? Como algumas mulheres ainda conseguem manter energia, uma qualidade de vida e que isso é possível. O meu convidado especial hoje é o Dr. Haroldo, ele é especialista nesse assunto, né? E vai trazer um pouquinho desse conhecimento para a gente. Dr. Haroldo, pode se apresentar para a gente? Gente, bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho assim uma oportunidade incrível poder esclarecer as pessoas sobre essa doença, porque eu tenho uma história relacionada a ela e eu senti na pele esse tipo de sofrimento. A minha esposa é portadora de fibromialgia, ela passou a gestação do meu filho antes de eu dar esse diagnóstico e foi uma gestação que foi muito difícil. Ela sentiu muita dor e tal, e era uma coisa que eu não conseguia entender, não conseguia explicar, até me aprofundar no assunto. Fui fazer a medicina da dor depois para tentar encontrar uma solução para isso daí. E a gente consegue hoje ajudá-la. Eu fechei o diagnóstico dela de fibromialgia e hoje ela tem uma vida tranquila, porque a fibromialgia, apesar de ser uma doença que causa muito transtorno, ela é tratável. Sim. Entendeu? As pessoas não precisam sofrer. Só tem que entender que tem e procurar ajuda especializada, obviamente. Sim. O senhor é médico, ortopedista e especialista nessa área, né? Da fibromialgia. Começou esse processo de especialização nessa área depois do, dos sintomas, né? Da sua esposa, como é que foi esse processo? Esse processo ele começou por conta desses sintomas, mas ele não parou por conta desses sintomas, porque você vai se aprofundando cada vez mais e buscando soluções. Eu já entendia, quando eu me formei, que dor não era uma coisa simples de se tratar. Na época, eu fiz a residência de ortopedia junto com a residência de medicina chinesa, que Uhum. era o que a gente tinha para tratar dor, que tratava dor com mais eficiência. Depois, eu fui estudar medicina da dor no Albert Einstein, consegui fechar o diagnóstico da minha esposa e a gente continuou evoluindo. Vi que as deficiências, as alterações nutricionais também eram importantes para o controle da fibromialgia e fui fazer nutrologia. Sim. Depois vi que a parte hormonal tem um impacto enorme na fibromialgia e fui estudar medicina integrativa e longevidade para poder entender como essas questões funcionam direitinho no corpo humano. Porque não há como você tratar a fibromialgia se você não abordar todo o paciente. É integral, né? Se você abordar só o sintoma dor, você não vai conseguir ter quase nenhum avanço. A verdade é essa. A fibromialgia é uma síndrome complexa, ela envolve a dor, a alteração do ritmo de sono, o paciente não consegue aprofundar o sono de forma alguma. O paciente tem alterações de humor, ou ele entra em depressão, ou ele fica extremamente irritado, porque o cérebro vive em estado de alerta. O sistema nervoso, tanto central quanto periférico, ele fica num estado que a gente chama de hiperexcitabilidade. É como se ele estivesse naquele estado de luta e fuga o tempo Sim. inteiro, em sinal de alarme o tempo inteiro. Então, o fibromialgia ele tem algumas características interessantes. Por exemplo, ele sente mais cheiro do que as outras Mais pessoas. sensibilidade, né? A minha esposa consegue definir com detalhe os perfumes que eu estou usando e tal. Eu não consigo fazer isso. Ela sente cheiro que ninguém sente. E é comum dos fibromialgicos chegarem no ambiente e falarem: vocês estão sentindo o cheiro disso? E ninguém está sentindo, só ele. Porque o cérebro é hiperexcitado. E na Entendeu? maternidade isso também fica muito aguçado, né? Aí na Principalmente ali na hora maternidade, da gravidez. exatamente, aí na maternidade você tem todas as alterações hormonais que já proporcionam isso daí. Uhum. Junto com a fibromialgia, então isso causa um estado, vamos dizer, de hipersensibilização. Ou seja, geralmente a piora do quadro durante a gestação. Sim. O senhor já falou um pouco, mas de uma forma tanto mais técnica e depois uma forma resumida para que talvez pessoas mais leigas consigam entender. O que é a fibromialgia e por que ela acomete principalmente mulheres? É. A fibromialgia, na realidade, é uma alteração do sistema nervoso central e periférico. Os centros que regulam a dor, eles perdem essa capacidade.
você começa a produzir menos alguns neurotransmissores. Esses neurotransmissores também são importantes para outras funções, por isso que ele se torna uma síndrome. Também são importantes para a manutenção do sono. O fibromialgico, às vezes, ele dorme, mas ele não consegue aprofundar o sono. E acontece um fenômeno em casais que é muito interessante. A esposa acorda e fala, não dormi nada. Aí o marido começa a rir. Fala, eu te vi roncando a noite toda, como é que você não dormiu? Porque ela consegue entrar no sono, mas ela não aprofunda. E aí acorda com aquela sensação de ter descarregado um caminhão durante a noite, não de ter descansado. Entendeu? Acorda cansada, dolorida por conta disso. Então, além da dor no corpo todo, proporcionada por essa hiperexcitação, o paciente tem insônia, tem alterações de humor, porque você precisa também de serotonina para ficar animado, motivado, com vontade de fazer as coisas. Sem serotonina, você não consegue fazer isso. E o paciente também é dotado de uma astenia, de um cansaço, cara, que é um cansaço diferente. Eles relatam que eles ficam deitados o dia inteiro e, quando levantam à noite, ainda estão cansados. A gente atribui isso a uma doença que ainda está avançando nas pesquisas e existe uma outra teoria que acredita que ela também é uma doença inflamatória crônica silenciosa. Então, nessa doença, o paciente acaba desenvolvendo uma coisa chamada mitocondriopatia. O que é isso? A mitocôndria é a área da célula que produz energia. Quando isso não está funcionando direito, o paciente não consegue produzir energia. Então, ele está num estado de cansaço eterno. Ele dorme e acorda cansado. Isso acaba com a produtividade. E o mais perigoso dessa doença, que eu posso te dizer, porque ela não vai matar o paciente, mas o que tem de mais chato dessa doença é que ela consegue transformar a vida da pessoa numa coisa extremamente desagradável. Porque ela não consegue, uma hora ela perde a capacidade de conviver com as outras pessoas. Porque está sempre com dor, está sempre irritada, está sempre triste. A luz demais incomoda, o barulho incomoda, então ela acaba se isolando e pode abrir um quadro grave de depressão e até ideação suicida. É a população que mais se mata, o fibromialgico, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essa doença por causa das alterações sociais. Começa a ter desavenças com o esposo, com os filhos, o filho quer abraçar a mãe não consegue abraçar, e o filho já cresce achando que está sendo rejeitado. O marido começa a não sentir ter retorno do carinho que ele dá. Entendeu? Então, assim, é uma doença que obrigatoriamente deve ser tratada, no meu ponto de vista. O paciente não deve deixar para lá. Eu vejo muita gente se acostumando com a dor. A dor não é uma coisa para ser acostumada. Se acostuma com esse quadro, né? E por que acomete principalmente mulheres? Olha, a gente não... Ela tem uma etiologia também genética, a fibromialgia. Ainda não há uma explicação clara do porquê que acontece mais em mulheres do que em homens. Mas a gente sabe a estatística, né, a proporção. É em torno de 7 mulheres para cada homem. Mas o que eu tenho visto no consultório é que quando acontece em homem também, os quadros são, parece que, mais graves, mais devastadores. Assim. O homem fica muito mais incapacitado do que a mulher. E a sociedade cobra um pouco mais do desempenho do homem. E o homem se sente muito mal quando está com essa doença. Então, que não é uma doença visível, né, a olho nu. Como não é visível, e é uma doença que carrega um estigma de julgamento, tanto para a mulher quanto para o homem, meus pacientes sempre relatam que a maior dor é que ele está sentindo na pele. Mas a segunda maior dor é a dor de não ser acreditado. E eles já ficam felizes quando a gente consegue fechar o diagnóstico. Porque eles passam a vida se queixando de dor e as pessoas ao redor falando, isso é psicológico, isso daí é porque você quer, está inventando esse tipo de padrão, quer chamar atenção, entendeu? Até porque tem características diferentes das outras doenças, porque a fibromialgia, ela consegue, ela não é uma doença causada por emoção, mas a emoção, ela atua como se fosse um botão de volume. Se você está triste, aborrecida, brigou, está chateada, no dia seguinte o paciente que tem fibromialgia está morrendo de dor, entendeu? E o contrário é verdadeiro. Se está num lugar bom, alegre, festivo, a dor diminui. Então quem está vendo de fora fala, isso daí não existe, essa menina está brincando comigo, ele está fingindo, está querendo tirar proveito da situação de fragilidade. Esse tipo de comentário, esse tipo de julgamento fere muito o paciente que está doente, entendeu? E o diagnóstico já ajuda nele nessa parte, porque aí ele consegue dizer, não, eu tenho esse problema aqui, não é uma doença, eu não estou inventando, entendeu?
E como é que funciona esse diagnóstico? Existe um atraso no diagnóstico? É mais difícil de encontrar? É mais simples? Como é que funciona? Já foi mais difícil. Hoje, como a doença está sendo bem divulgada, está um pouco mais fácil de fazer esse diagnóstico. Porque, primeiro, tem que se pensar nele. Segundo, não existe um exame laboratorial para fibromialgia. Não é tirar o Por exemplo. sangue Não é tirar e o dar sangue, positivo ou deu negativo? positivo para fibromialgia. Ainda não. Os testes estão evoluindo, tá? Então, tem uma proposta aí de sair em pouco tempo um teste para fibromialgia. Mas ainda não temos. Então, o diagnóstico, ele é essencialmente clínico e feito por exclusão. Você tem que excluir outras doenças reumáticas e tem que ver a parte clínica. Se bater os sintomas clínicos e a exclusão, a gente já pode classificar como fibromialgia. Agora, tem um exame que ajuda no diagnóstico. Por que ajuda no diagnóstico? Foi feito um trabalho mostrando que o grupo que tem fibromialgia tem uma chance maior de ter algumas alterações térmicas no corpo. São 3 sinais térmicos: sinal do manto, a congestão periorbital e o esfriamento de extremidades. Quando vocês têm os 3 juntos, tem uma alta probabilidade dele ser fibromiálgico. Não fecha o diagnóstico, mas ajuda, dizendo que ele tem uma alta Meio probabilidade. Meio que uma etapa ali foi preenchida, né? Exatamente. Esse exame é a termografia, entendeu? Ainda é um exame pouco conhecido. A gente faz na nossa clínica para fechar o diagnóstico de fibromialgia, porque eu acho que é um diagnóstico que merece toda a atenção, né? Sim. Então, a gente utiliza isso daí também para ajudar, tanto no tratamento quanto no diagnóstico. Existe algum processo de prevenção dessa doença? Conseguiria prevenir de alguma forma? Hoje a gente sabe que a genética ela não é soberana, né? Então, assim, além da genética, você tem que ter um histórico, hábitos de vida, uma forma de pensar que conduz à doença. A gente não pode afirmar com certeza que isso é possível, mas eu posso afirmar que hábitos saudáveis podem te afastar dessa doença ou fazer com que ela tente se despertar o mais tarde possível. Sim. O paciente mais jovem que eu dei esse diagnóstico tinha 13 anos de idade, entendeu? Foi até o meu trabalho de conclusão do curso de Medicina da Dor, porque nem o pessoal lá do Albert Einstein tinha casos de pacientes tão jovens. Né? E eu mostrei 3 casos, um de 13, um de 16 e um de 15 anos, já com fibromialgia. Nessa fase, a literatura diz que ainda é reversível, que você pode mudar com hábitos de vida, mudar a forma de pensar. A forma de pensar contribui muito para a doença ou não, entendeu? Mas manter hábitos de vida saudável, alimentação antioxidante, atividade física regular, é lógico que isso daí vai ajudar na prevenção. Sim. Essa parte de se movimentar, né? Como o paciente fibromiálgico ele conseguiria conciliar a atividade física com essa doença, né? Com essa patologia? Como ele conseguiria conciliar? É possível? Dá para fazer? Não dá para fazer? Como isso no corpo interferiria? Dá para fazer, mas eu posso te adiantar que a maioria das pessoas faz de forma errada. A maioria dos pacientes que chegam em crise de fibromialgia, morrendo de dor, o colega pode recomendar, ou algum vizinho recomenda, fazer atividade física. Nessa fase, se ela fizer atividade física, ela aumenta o seu quadro de dor e acaba, por medo depois, desistindo de fazer no futuro. Então, como é que a gente tem que conduzir esse caso? Primeiro, controle efetivo da dor. Controla a dor do paciente. Melhorou o quadro álgico, ele pode iniciar a atividade física. Só que ele não vai iniciar a atividade física como as outras pessoas. Ele vai iniciar pelo menos 30% abaixo da capacidade que ele acha que ele tem. Sim. E ele vai aumentando progressivamente e muito devagar. Sim. Entendeu? Porque para que não dispare outra crise. É diferente de proporcionar condicionamento físico para uma pessoa que não tem fibromialgia, que você pode puxar mais. O fibromiálgico não, tem que ter paciência. E o próprio paciente tem que ter paciência. Porque às vezes ele se sente bem, ele fala, agora eu vou mais um pouco, esse mais um pouco pode ser um gatilho para disparar nova crise. Sim. Entendeu? Então o ideal é que passe por esse processo de assim, espécie de esperar um pouquinho, desinflamar, vamos esperar aqui, e aí depois ele inicia de uma forma leve e, como você falou, né, até abaixo da capacidade. E progressivamente aumentando aos pouquinhos, sem pressa, tá? Sim. E como aqui o senhor trouxe um livro, né, e tem assim, encontre o equilíbrio entre o corpo e mente para viver sem limitações.
como essa doença, ela interfere diretamente nesse emocional. O senhor falou sobre o volume, né? Achei muito interessante, como se fosse um botão de volume. Como esse botão de volume pode ajudar esse paciente a passar por essas crises até de uma forma, tentar fazer de uma forma mais leve? Uhum. Essa pergunta é muito interessante e também é muito difícil de ser respondida, porque é quase aquela pergunta: o que nasceu primeiro, o ovo e a galinha? A gente sabe que as emoções têm um papel fundamental no aumento ou na diminuição da dor. Mas o que eu percebo no meu consultório, e esse livro é fruto dessa convivência com os pacientes com fibromialgia, é feito para os pacientes com fibromialgia, é que a forma como ele vê a vida, a forma quando ele encara as dificuldades, muda a quantidade, a duração e a intensidade das crises que ele possa ter. Uau. O paciente que tem aquela visão mais pessimista da vida, que acredita que tudo vai dar errado, que está sempre sendo perseguido, que a vida é muito difícil, tem aquela visão mais pessimista da vida, ele tem uma tendência a sentir mais dor e de ter mais crises. Tá? Assim como o paciente que se importa com tudo, que quer ter controle sobre tudo, que quer mudar o outro, esse também consegue ter mais crises, porque ele gasta muita energia fazendo uma coisa que até hoje eu não consegui fazer, que é mudar outra pessoa. Sim. Você muda quando você quer. Então, ele gasta muita energia com isso e o resultado é raiva, mágoa, frustração, e isso dispara as crises de dor. Então, sim, a forma como a pessoa vê o mundo muda muito o resultado. Aquelas pessoas que têm uma visão mais otimista, que acham que vão tudo certo, vai dar tudo certo, que tem uma religiosidade positiva. O que eu chamo de uma religiosidade positiva? Tem um propósito de vida, tem a ideia de que existe um ser superior e que esse ser superior quer o bem dele, não está julgando ele o tempo inteiro, entendeu? Não está castigando. Não está castigando, nada disso. Porque algumas religiões acreditam que o sofrimento purifica, isso atrapalha o processo de dor, porque a dor também tem que ter um significado. E esse significado pode ser a purificação. Então, a pessoa não vai se ver livre da dor, ela vai querer ter dor, entendeu? Mesmo que inconscientemente. Sim. As religiões que dizem, não, você não veio aqui no mundo para sofrer, essas religiões, essa religiosidade, a prece também tem função. Aliás, a prece é uma coisa interessantíssima, né? Eu fui um dia pesquisar sobre isso, tem mais de 3.000 trabalhos científicos na área médica provando o benefício da prece. Uau. Então, a pessoa que acha que religiosidade é uma coisa que deve ser colocada de lado, eu peço, por favor, que repense, porque a ciência já se aproximou disso e já está provando o contrário. As pessoas que têm religiosidade têm mais saúde, mais permanência na Terra, mais tempo propósito de vida, entendeu? Mais propósito de vida, e passam pelas dificuldades com mais serenidade, com menos impacto. Sim. Isso é comprovado cientificamente, não é opinião minha. Entendeu? Então, é outra coisa que a gente tem que abordar quando trata do paciente com fibromialgia. Entendi. Como uma mãe que, na maioria dos casos, já tem uma grande responsabilidade, né? Em relação à casa, em relação aos filhos, em relação ao marido, muitas vezes em relação ao trabalho. Se for empresária, também tem toda a questão dos colaboradores e tudo mais. Poderia e conseguiria equilibrar a fibromialgia sem trazer isso como uma culpa, como um peso? A própria sensação de culpa ou peso está naquele grupo de sentimento negativo que pode disparar o gatilho da dor. Então, a primeira coisa, minha amiga, você que está gestante nesse momento e é portadora dessa doença, é entender que você tem limitações e que você pode contar com as pessoas que estão do seu lado. Você não tem que ser a palmatória do mundo, você não tem que ser a Mulher Maravilha o tempo inteiro. Porque já tem as alterações hormonais da gestação. Junto com a doença fibromialgia, a gente já tem uma tendência a se juntar a responsabilidade, a carga, o peso de exercer uma dupla jornada, que é o que as mulheres, na maioria das vezes, fazem, né? De cuidar da casa, filho, ainda tem que trabalhar, sem contar com a ajuda de quem está ao redor, às vezes é o companheiro, às vezes a mãe, às vezes um familiar. Isso pode realmente trazer muito peso para essa pessoa e disparar as crises de dor. Né? Então, por isso que é necessário o diagnóstico. Essa mulher tem que estar diagnosticada, tem que estar sob tratamento, sob orientação,
para que ela não piore essas crises, porque uma outra coisa super chata que acontece durante a gestação é que a gente fica com uma restrição do uso da maioria dos medicamentos que a gente utiliza. Então, a gente tem que partir para outros tipos de tratamento não medicamentosos para a fibromialgia, que existem também, que têm eficácia. Que é um tratamento, seria um tratamento paralelo. Paralelo, eficaz e necessário. Tá? Que, como eu falei, não dá para tratar só de uma única abordagem. Uma única via, né? Para quem procura o consultório de quem trata a fibromialgia esperando que um comprimido vai resolver seu problema, sai frustrado. E aí dispara a dor, porque está frustrado. Porque é necessário tratar o conjunto, não dá para tratar uma coisa só. Você tem que fazer neuromodulação, você tem que desinflamar o corpo, tratar a questão hormonal, entendeu? Equilibrar os micronutrientes, melhorar a alimentação, regular o sono. Se você não abordar o paciente sobre todas essas fases, melhorar o intestino, por exemplo, que é uma coisa que geralmente é negligenciada. A prisão de ventre é proibida para quem tem fibromialgia. Não pode ter, porque aumenta a quantidade de toxinas, estimula o sistema imunológico, piora a dor. Sim. Entendeu? Então, o paciente tem que ser amplamente visto, né? Eu acredito que um paciente sem a doença, pessoas entre aspas, normais, já precisa disso, né, doutor? Exatamente. Já precisa de um sono, já precisa de alimentação, já precisa de atividade física. Então, nesse quadro, isso se torna ainda mais uma regra, posso dizer assim. Uma obrigação. Uma obrigação. Vamos dizer que seja uma obrigação, para que a pessoa consiga terminar sua gestação em paz, que é um momento bonito da mulher. Quando me perguntam quais foram os momentos mais felizes da minha vida, eu lembro certinho, o nascimento dos meus filhos. Não tem uma hora melhor, entendeu, na vida da pessoa. Então, essa gestação não deve ser uma coisa sofrida, né? Não é para ser assim. E a ciência está aí para ajudar. A pessoa tem que procurar ajuda. Qual seria a atividade física, o exercício físico ideal, assim, para uma pessoa começar? Eu conheço algumas mulheres, algumas fazem pilates, outras fazem fisioterapia, outras fazem musculação, mas existe algo que o senhor aconselharia? Aconselharia iniciar por X? Tem uma longa discussão sobre isso, tá? No meio científico. Vendo alguns artigos, todos têm suas razões de ser, né? Mostrando várias atividades, e todas elas têm pontos negativos e positivos, mas eu acredito que você tem que fazer uma atividade física voltada para exercícios contra a resistência, porque você tem que manter sua massa muscular. Uma outra coisa que vem junto com a fibromialgia é a sarcopenia, o paciente que tem perda de massa muscular. Por quê? Tem dor, não se movimenta. Entendeu? Não se movimenta. Vai ficando mais velho, tem um declínio hormonal natural do corpo. Tem a tendência a perder cada vez mais? Que a gente já tem tendência a perder. Se não fizer nada, o natural é a gente perder músculo. Então, esse paciente, além da natureza que está empurrando ele para perder músculo, ele tem uma doença que acelera, que é a fibromialgia, porque ele se move menos. Então, ele tem que tentar promover o ganho de massa muscular, ou pelo menos manter o que tem. Então, pilates funciona bem, musculação funciona bem. E aí cabe ao médico, né, equalizar com o paciente, porque se a atividade for prazerosa para ela, melhor vai ser para o tratamento, porque vai produzir neurotransmissores que ela precisa. Entendeu? Sim. E qual a importância nesses quadros? Qual a importância desse acompanhamento especializado? Vai para a academia, ok. Vai com um profissional? Sim, tem que ter um personal, mas tem que ser um personal que entenda que esse paciente não é um paciente típico dele, não é um paciente que quer queimar gordura, ganhar performance, não. Esse paciente ele está tratando uma doença, é diferente. Então, a abordagem é completamente diferente e exige paciência e freio do personal, e o personal tem que ter essa consciência para poder frear o próprio paciente, porque o paciente começa a se sentir bem, bota mais carga e tal, aí daqui a pouco pode piorar da crise, pode ter outra crise, entendeu? Entendi. Então, existe esse acompanhamento, precisa existir esse acompanhamento especializado. E hoje o senhor chega a trabalhar em conjunto com profissionais da área que trabalham, que fazem esse acompanhamento dos seus mesmos pacientes? Sim, eu chego a trabalhar com alguns colegas, mas eu antemão, eu
deixo o contato para que eles entrem em contato comigo e a gente possa conversar Sim. sobre o assunto. É muito importante esse É muito link, importante né? essa interação. Tem que ter um capitão do time, tem que ter alguém que coordene, porque o médico não é o único que vai tratar a fibromialgia. Tá? Com todo o conhecimento que a gente tem, é arrogância dizer que a gente é autossuficiente. Eu vou precisar de um psicólogo, porque ela vai ter questões psicológicas que têm que ser resolvidas. Eu vou precisar do nutricionista para ajudar na alimentação anti-inflamatória dela. E vou precisar de um personal para ajudar na atividade física, se ela quiser realmente ter uma abordagem completa. Perfeito. Entendeu? Então, e tem que ter uma pessoa que sirva de referência, né? Que o nutricionista vai trocar ideia com o médico troca ideia com o nutricionista, com os outros colegas, para que a gente chegue ao objetivo final, que é ver aquela pessoa bem. Sim, todo mundo se complementando, né? É isso aí. Se alguém chega no seu consultório hoje, uma mãe chega no seu consultório hoje e é diagnosticada, qual seria o primeiro passo que ela precisaria ou que o senhor indicaria que ela seguisse? Por onde ela deveria começar? Para começar, ter um cuidado enorme com o sono. Depois, investigar se ela está ou não em crise da fibromialgia. Investigaria todos os micronutrientes e a questão hormonal, para ver se está faltando alguma coisa para essa coisa ser reposta. Estando em crise ou com tendência a entrar em crise, ela se sentindo já muito incomodada com a dor, iniciamos um tratamento não medicamentoso. Aí o tratamento não medicamentoso... Às vezes as pessoas podem pensar, inicia imediatamente com medicamentos. No caso da gestação, infelizmente não. Porque é tudo muito regrado. Né? Porque na maioria dessas medicações vão passar para a criança, entendeu? Sim. A gente não sabe ainda o efeito. A maioria delas não tem estudo científico sobre o efeito no feto. Então é prudente que se retire a maioria desses medicamentos. Sim. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ficar desassistida. Hoje a gente utiliza a neuromodulação não invasiva. Faz corrente elétrica transcraniana, isso ajuda no controle da dor e da depressão do paciente com fibromialgia. Estimulação do nervo vago, né, que é a neuromodulação do nervo vago, que diminui a ansiedade, regulariza o sono. Usa laser nas partes doloridas e na palma da mão. Tem um aparelho que foi criado aqui no Brasil pelo pessoal da USP de São Carlos, chamado Recupero. Não sei se eu podia falar essa marca, né? Mas é um aparelho de laser de baixa potência que provou ser eficaz também no tratamento da fibromialgia. Só não pode ser utilizado na barriga do paciente. Mas direto, ele é utilizado à distância, utilizado na palma da mão dos pacientes. E esse trabalho mostrou uma eficácia em 75% dos pacientes. Uau. Então, a gente vai somando técnicas, inclusive de biofeedback também, para o paciente aprender a relaxar os músculos que ele está sentindo dor. A gente faz esse tipo de trabalho de educação também, para o paciente conseguir passar por essa fase de gestação e depois da amamentação começar a tomar medicação de novo. Uau. Então, no caso, vamos supor que ela passe aí 2 anos amamentando, que seria o ideal para a criança, né? Então, ela passa esse tempo, o ideal, passar esse tempo com um tratamento que não fosse diretamente com o uso de remédios. O ideal seria isso. Então seria possível conviver com a doença sem necessariamente estar com um tratamento tão intensivo? Tudo é possível, mas cada caso tem que ser avaliado de forma individual. Quando eu estudava medicina, a gente falava muito sobre individualização de tratamento, sabe? Mas isso, eu vi na prática que na maioria dos casos era uma falácia. Existiam protocolos que a gente seguia esses protocolos e dava certo. Na fibromialgia não é assim. Cada paciente é um paciente. Eu não tenho, depois de 2 meses de tratamento, a gente começa todo mundo muito parecido, mas depois de 2 meses de tratamento, cada um vai seguir um rumo, porque eu vou escutar esse feedback, ele vai dizer o que melhorou, o que piorou, e a gente vai entender o que ele precisa. Uns tem que tomar muito remédio, outros eu tenho que tirar remédio. Entendeu? Então, assim, é muito individual isso daí. Por isso que é indispensável acompanhamento. E é uma doença, assim, que, às vezes, para o paciente é difícil encontrar um colega que se predispõe a fazer esse tipo de acompanhamento, porque realmente tem que ser muito de perto. Não dá para passar um remédio e deixar para lá. A gente tem que ficar em cima, entendendo como é que funciona até a vida social daquele paciente.
para poder ajudar ele a se livrar dos gatilhos que possam desenvolver a dor. Perfeito. Doutor Haroldo, se a gente deixar, a gente conversa aqui o dia todo, né? Esse assunto aqui, se deixar. Onde que a gente pode lhe encontrar nas redes sociais? Eu tenho a rede do Instagram, que é Dr. Haroldo Almeida Oficial, e tenho também o YouTube, o TikTok lá. É só colocar Dr. Haroldo Almeida que vai aparecer. Certo. A gente está aqui com 3 livros, um eu ganhei, tá? Obrigada. E outros 2 livros que a gente vai sortear aqui no nosso podcast. Todo mundo que comentar aqui embaixo, a gente vai fazer um sorteio e vai sortear esses 2 livros, tá? Fibromialgia, encontre o equilíbrio entre corpo e mente para viver sem limitações. Para quem tem, isso aqui deve ser quase uma bíblia. Um manual, assim, então eu vou ler e ler e reler. É terapêutico, é quase um remédio esse livro aí. Perfeito. Muito obrigada pela participação, tá? Foi um prazer ele ter aqui. Com certeza a gente vai voltar mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse assunto não poderia ser mais relevante. Muito obrigada. Então, tchau, gente. Até o próximo episódio.